Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso intensifica a fiscalização do calendário de plantio da soja na região. Saiba o que fazer com as pastagens degradadas. Pesquisador da Embrapa fala sobre os cuidados para garantir boa nutrição aos animais. Você sabe quais são as vantagens do uso de touros melhoradores? Uma fazenda em Mato Grosso do Sul triplicou em 5 anos o resultado de precocidade sexual. E ainda a previsão do tempo para todo o país e a cotação do boi gordo desta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária. Você sabe o que afeta o preço da arroba? Sabe quais as variáveis das commodities? Qual a perspectiva do valor da soja? Para te ajudar a compreender, foi criado um curso voltado para o agronegócio que ajuda na competitividade do mercado globalizado. A economista doutora em agronegócio, Maria Flávia Tavares, em entrevista à nossa equipe em São Paulo, explica como funciona. Confira. Maria Flávia, é um prazer recebê-la aqui. Vamos agora falar dos projetos que você desenvolveu para o mercado. Depois de anos de estudo, você chegou à conclusão que realmente esse mercado de cursos, para quem atua no agronegócio, é uma necessidade? Sim, boa tarde, Pulga. Sim, hoje é uma necessidade. Eu sou professora, eu viajo o Brasil inteiro. Então eu sinto a dificuldade das pessoas em conhecerem como que funciona o mercado internacional, até como funciona o mercado futuro. Há muito desconhecimento, né? Então veja, no Brasil inteiro a gente percebe que tem uma necessidade desses cursos e hoje cada vez mais precisa ter uma qualificação profissional. Não é só o pecuarista, ou o agricultor, o produtor rural que desconhece às vezes as regras do mercado. Nós temos também pessoas que trabalham dentro de grandes empresas que precisam desse preparo. Há muita gente que desconhece ainda esse mercado mais sofisticado do agronegócio, que é o mercado futuro de Chicago, mercado futuro no Brasil. Como você percebeu esse movimento nos últimos anos? Sim, o desconhecimento é total, mesmo porque como o agronegócio agora está crescendo muito, muitas pessoas estão entrando nesse setor. Então, gente nova que trabalhava em outras áreas está entrando no setor. Então, e o agronegócio não é como um outro setor, como mineração, como uma outra cadeia produtiva. Ele é diferente. Como você tratar com o produtor, você tratar com o mercado é totalmente diferente. Então, tem que conhecer. Esse conhecimento que você pretende passar, depois de anos trabalhando em várias regiões do país, o que você sentiu que faz falta no mercado brasileiro para quem atua com o agronegócio? Eu vejo que hoje o produtor, qualquer pessoa que atua no agronegócio, primeiro que tem uma questão assim que eles só focam na sua área, na sua região. Então quem está no Rio Grande do Sul só quer saber o que acontece no Rio Grande do Sul. Quem está em Tocantins só quer saber o que acontece em Tocantins. E não, hoje não, o mercado é globalizado, então tem que conhecer o que acontece no mundo inteiro. E o que vai impactar o preço das commodities agrícolas? Então, hoje o mercado é impactado por vários fatores e é preciso conhecer todos esses fatores. Então, já foi a época que o produtor, a pessoa executiva, ficava só na sua região. Hoje não, ele tem que ter um conhecimento de vários, como por exemplo, pecuarista, ele tem que conhecer a cadeia do milho, a cadeia da soja, então é tudo interligado, tem uma visão sistêmica. Diga uma coisa, o seu projeto, o projeto que você tem desenvolvido, junto às bolsas, né? E também junto a algumas corretoras, até empresas grandes que trabalham com tradings, né? O que eles pedem quando você apresenta esse seu projeto de cursos para quem atua na área? Eles querem, primeiro, conhecer o mercado. Quais são os fatores, a análise fundamentalista, né? O que afeta o preço hoje de uma soja? O que afeta o preço do milho, do boi gordo? Então, por exemplo, a gente sabe quando vai começar a época de plantio, então, o dólar, aí, políticas do governo, leis da agricultura. Então, são várias coisas que estão acontecendo e que vão afetar o preço. E muitas vezes os produtores eles fazem contrato atrelados à bolsa de mercadorias. Mas muitas vezes os seus trabalhadores não entendem direito como funciona isso. A grande maioria não entende. Então eu dou cursos porque as pessoas não conhecem, elas desconhecem totalmente mesmo como funciona o mercado futuro. Há quantos anos você trabalha dando cursos, ministrando palestras
para esse pessoal que ainda desconhece o funcionamento de bolsa? Faz 15 anos. 15 anos. 15 Depois anos. do doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você enveredou por essa área de cursos? Sim, antes eu já tinha dado cursos, porque o meu mestrado também eu trabalhei com derivativos. Em 93 eu trabalhei com a Bolsa, né, de Chicago, S&P 500, com índice, então eu já conheço esse mercado faz bastante tempo. Quando você ministra um curso, as pessoas se surpreendem com o que elas descobrem, porque no Brasil é muito pouco utilizado o chamado mercado futuro. São grandes empresas que têm atuação no exterior e que conseguem isso. Há muita dificuldade para os brasileiros entender como funciona esse mercado sofisticado de mercado futuro, mercado de opções? Sim, eles realmente é bem difícil, eles não entendem como que você pode comprar e não levar, né, tem questão da entrega, então eles confundem muito o mercado futuro com o mercado a termo, né, então tem muita ainda dificuldade. Hoje o mercado está cada vez mais chegando grupos internacionais, então todas as empresas já estão conhecendo isso, então as pessoas têm que conhecer. Mas eles acham difícil. Acham difícil ainda? Acho. Não faz parte da cultura do produtor brasileiro, nem das cooperativas, relacionar de modo mais avançado com esses mercados? Muito pouco. Só as grandes cooperativas, né, que nós já conhecemos, né, as grandes cooperativas, alguns pools de produtores, mas são grandes produtores. Agora, pequenos produtores, eles não trabalham. Eles até trabalham com preço a fixar, né, preço da bolsa na hora para entregar o contrato, mas eles desconhecem, eles não sabem, eles acham tudo muito complicado. Então tem que dar uma, né, descomplicada nessa questão, porque não é tão difícil, né? É o que você pretende com seus cursos. Exatamente. Você tem viajado o Brasil inteiro. Quais são as empresas ou os grupos que têm mostrado interesse para esses cursos que você ministra, preparando o pessoal para esse trabalho em bolsa, trabalho no mercado mais sofisticado, vamos dizer assim, do agronegócio? Hoje nós temos muitos cursos em faculdades, né, que então entram executivos de várias empresas do agronegócio, né, de agroquímicos, de produtos de nutrição, até agências de publicidade também, jornalistas. Já procuram estudar o agronegócio? Conhecer, porque o agronegócio ele é um setor diferente dos outros. Não é a mesma coisa, então o agronegócio a gente trabalha diferente do que uma cadeia produtiva da mineração, por exemplo. E Maria Flávia, quais os projetos que você tem atuais, agora que você está apresentando em bolsas de São Paulo, em empresas de São Paulo? Inicialmente, esse projeto que eu vou começar são cursos mais fechados, personalizados para empresas do agronegócio, para sindicatos rurais, para faculdades, para qualquer grupo interessado em conhecer mais sobre o mercado futuro, como que funciona o mercado internacional, o que afeta o preço das commodities. Cada produto, quem é forte num produto, numa soja, café, você faz uma adaptação do seu curso para essa área? Exatamente. Por exemplo, se o curso for lá em Minas, eu faço voltado mais para o café. Então, mas tem muitas commodities também, por exemplo, soja e milho estão interligadas. Pecuária também está interligada com a soja, com o milho. Então, a gente também vai tratando dessas mesmas commodities, fazendo uma ligação, tendo uma visão sistêmica e interligando-as. E você ouviu Maria Flávia Tavares. Maria Flávia Tavares é economista, doutorada em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já conhecida no mercado brasileiro com esse projeto novo. Para acessar informações sobre esse projeto que você apresenta de cursos específicos, como deve ser feito? Tem o meu site da consultoria, né, que é www.mftconagro.com.br. Também tenho pelo e-mail mariaflavia@mftconagro.com.br ou pelo meu telefone, pelo WhatsApp, que é 51 99275 2006. Bom, se você se interessa por aprimorar conhecimento, entre em contato com Maria Flávia Tavares. Ela pode preparar um curso para você aí na sua empresa, né? Na sua instituição, na cooperativa. Passamos o recado, Maria Flávia? Exatamente, muito obrigada. Obrigado. Retornamos para Campo Grande. E o dólar operou hoje durante boa parte do dia em campo negativo. Isso ocorreu principalmente depois da atuação do Banco Central Brasileiro, uma vez que continua bastante
com incógnitas na situação dos Estados Unidos para a viabilização do mercado e das operações do governo norte-americano. Eu lembro que o presidente daquele país, Donald Trump, insiste em construir um muro dividindo o México dos Estados Unidos. E com isso ele precisa da aprovação do Congresso. O Congresso não aprova, os democratas, e com isso não há liberação de recursos. Deixa o mercado nervoso, dólar com tendência à alta no cenário internacional, mas aqui no Brasil o dólar recuou 0,70%, já temos a moeda fechada aqui no Brasil, R$ 3,89 mais 4 para a moeda norte-americana, a queda é de 0,70% para o dólar. O Mais Pecuária vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem muito mais informações para você. Fique conosco! Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Olá pessoal, tudo bem? No Bom Dia Produtor desta sexta-feira você vai rever uma entrevista exclusiva concedida pela futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao SBA, na qual ela falou sobre os seus desafios frente a esta pasta. Você vai ter também no programa desta sexta-feira todas as informações envolvendo o agronegócio nacional e as últimas notícias do mercado financeiro. Você não pode perder, a gente te espera. Amanhã bem cedinho, às 7 da manhã, pelo horário de Brasília. Até lá! Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. E o INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, segue cumprindo o seu papel para garantir a qualidade da sojicultura, principalmente em relação ao combate a questões fitossanitárias e à ferrugem asiática. Você vai acompanhar agora informações de como esse trabalho está sendo feito no estado. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, divulgou em nota recentemente que cumprirá o seu papel de fiscalização referente ao calendário de plantio estipulado na Instrução Normativa Conjunta de 2015. E a norma vigente estabelece que o plantio da soja no estado está estabelecido de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano, sendo vedado, inclusive, o plantio de sucessão de cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área. A entidade esclarece que a medida é de extrema importância para a prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática, considerando a perda de eficiência e a reduzida disponibilidade de fungicidas, ingredientes ativos que controlam a ferrugem asiática. O descumprimento do calendário de plantio gera ao produtor rural a sanção prevista no anexo do Decreto 1524, de 20 de agosto de 2008, de 30 unidades padrão fiscal, acrescido de 2 UPFs por hectare plantado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vem aí o Showtech, um mega evento de agronegócios de 16 a 18 de janeiro de 2019 em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul. E abre o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias. O evento vai apresentar diversas oportunidades de negócios aos produtores. Eu sou Cláudio Lazarotto, sou pesquisador da Embrapa e estou aqui hoje para te convidar
para participar do Showtech 2019, de 16 a 18 de janeiro, aqui em Maracaju, no âmbito da Fundação MS. Aqui teremos tecnologias para a agricultura e para a pecuária. Portanto, convidamos os produtores rurais para que venham, mas não apenas os produtores rurais, estamos convidando também as pessoas do ambiente urbano, as pessoas que moram nas cidades, para que venham ver a quantidade de tecnologia, a qualidade da nossa agricultura, a qualidade da nossa pecuária. Venham, aqui nós vamos ver que a agricultura atual hoje não é apenas a importante na produção de alimentos e matéria-prima, mas como ela é uma atividade importantíssima na preservação ambiental, nos conceitos sociais, no conceito ambiental e no conceito econômico. Bom, só lembrando que o Canal do Boi é emissora oficial, então, do evento do Showtech 2019. Fabiano? Obrigado, Renata. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo e as temperaturas para todo o país com Maria Clara Sasaki. O que trouxe as nuvens carregadas para o sudeste do Brasil foi uma frente fria que chegou até a altura do Espírito Santo, mas neste momento o sistema já está bem desconfigurado, mas ainda organiza as instabilidades que mantêm as nuvens espalhadas aqui nestas áreas do sudeste do Brasil, inclusive áreas aqui do norte de Minas Gerais e até parte também da região central entre os estados de Goiás e o estado do Mato Grosso. Já nas áreas mais ao sul do Brasil, o tempo segue bastante firme, apenas com alguma nebulosidade aqui no interior gaúcho, catarinense e também no Paraná, inclusive com chuva pontual. Agora, com relação às pancadas de chuva que devem ocorrer nesta quinta-feira, temos previsão de chuva desde o norte do estado do Rio Grande do Sul até o interior da Bahia e também previsão de chuva nestas áreas centrais. Destaque para o interior mineiro. Estas áreas devem receber uma chuva volumosa a qualquer hora do dia e ainda com potencial para temporais. No estado gaúcho, temos o tempo firme na maior parte aqui do Rio Grande do Sul, principalmente em áreas de fronteira com o Uruguai. E com relação às temperaturas, o calorão retorna para o estado gaúcho. São esperados cerca de 34 graus no interior do estado, 26 nas áreas serranas e 35 graus no oeste do estado do Paraná. Agora, nas áreas de Mato Grosso do Sul, temos 31 graus, 27 em Goiânia e 26 graus no interior de Minas Gerais. Para os próximos dias, os primeiros 5 dias, a expectativa ainda é de chuva concentrada nestas áreas aqui da faixa central do país, desde o Espírito Santo até o interior do Amazonas. Essa chuva é uma chuva que ocorre de maneira pontual, não é uma chuva bastante abrangente, mas é uma chuva que deve ocorrer com uma certa frequência, expectativa de acumulados de até 70 milímetros em 5 dias. Já na metade sul do Brasil, a chuva segue irregular e com acumulados de apenas 15 milímetros, ou seja, são pancadas bem isoladas e que devem ocorrer principalmente durante as próximas tardes. Agora, no período que vai de 1 a 5 do mês de janeiro, a chuva perde bastante intensidade aqui no interior do Brasil, começa a retornar para o estado gaúcho, são cerca de 50 milímetros acumulados nos primeiros 5 dias de 2019, mas não é uma chuva abrangente. No estado de São Paulo, temos a expectativa de 30 milímetros acumulados na primeira semana do ano. Agora, no segundo período, de 6 a 10 do mês de janeiro, a chuva avança mais uma vez para o sudeste, são cerca de 30 milímetros acumulados no estado de São Paulo, também em Minas Gerais e parte aqui do centro-oeste do Brasil. Em áreas da região sul do país, os volumes devem ficar entre 15 e 30 milímetros acumulados neste período que vai de 6 a 10 do mês de janeiro. Obrigado pelas informações, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais destaques da previsão do tempo por região. Bom, e agora você fica com informações de mais uma parceira do SBA, desta vez a Cemex Brasil. Uma fazenda a perder de vista. São mais de 3.500 hectares de área produtiva e de pura integração. A Sequita Agronegócios fica às margens da BR-354 em São Gotardo, na região do Alto do Paranaíba, Minas Gerais. O início dessa história foi lá em 1974 e começou com a produção de café e cereais.
A estreia da fazenda na atividade leiteira veio anos depois, apenas em 2008, tempo suficiente para torná-la não só uma das maiores, mas também uma das mais bem-sucedidas fazendas do país. A gente, quando foi começar no leite, a gente fez um estudo junto com a parte agrícola, o que tinha de oferta de comida, o que ia ter de resíduo de composto, de biofertilizante, que ia dar para atender nossas lavouras. E chegou nesse número que a gente está hoje, de 1.500 animais em lactação. E é claro que a gente foi construindo aos poucos. Fez de início 2 barracões e ao longo desses 10 anos, a gente chegou aos 1.500 animais, que é o que a gente tem hoje. E para fazer o negócio dar certo, eles logo chamaram quem entende do assunto. Hoje, a fazenda faz parte do grupo de clientes Progressive Cemex. Tudo isso ajudou a colocar a propriedade como a 4ª fazenda produtora de leite no Brasil. Resultado de um trabalho íntegro de gestão que abrange todos os processos de criação e seleção de gado com excelência. Então, a Cemex foi uma das primeiras central parceira nossa aqui. Eu ter começado o trabalho com eles logo em 2010. E desde lá, então, a gente vem trabalhando junto. A Cemex faz a parte de acasalamento das vacas para nós. O Luiz Felipe e o Luiz Fernando que atende nós aqui. E a gente sempre busca animais com alta produção, com uma boa conformação e muita saúde. Na parceria com a Cemex Brasil, a fazenda dá preferência para os touros genômicos com selo Immunity Plus. Assim, além de estar pelo menos 2 gerações à frente dos touros provados, a fazenda atinge seu objetivo de ter vacas mais saudáveis, muito produtivas e extremamente longevas. Quem vê de perto os resultados desta boa genética é o Fábio, funcionário da fazenda que faz o acompanhamento diário dos animais. E nem é preciso dizer que isso interfere diretamente na produção, né? Claro, o animal saudável produz bem, né? Então, se ele recupera rápido, ele volta a produzir rápido. Resultados que também vêm impactando diretamente na qualidade do leite. Com uma média de produção de 39 litros por vaca-dia, a Sequita contabiliza 3,7% de teor de gordura e 3,22% de proteína. O leite que é ordenhado das vacas a uma temperatura acima de 30 graus já desce e passa por essas placas de resfriamento, onde a temperatura passa para os 4 graus. Depois, o produto é depositado nesses tanques ou mesmo direto nas carretas de transporte. Tecnologia e cuidados que garantiram a parceria exclusiva com uma empresa de laticínios que vende para a região. O produto é considerado diferenciado e não recebe nenhum tipo de estabilizante. O que a gente pode esperar daqui para frente ainda que dê para evoluir e que a Cemex possa contribuir ainda mais aqui para a fazenda? Nós temos que seguir na mesma batida que está aí, né? Oferecendo os touros top, né, os touros de ponta nossos, dentro das características que eles preconizam. E cada vez mais, como em todo lugar, está buscando mais produção, vacas mais duráveis, menos custo, né? É isso aí que procura, não só aqui como em toda a propriedade. A Sequita não para de pensar no futuro. Mesmo com o limite de volume de vacas atingido, a propriedade planeja novos investimentos e conta com o suporte da equipe Cemex para alcançar os melhores resultados. O objetivo agora é trabalhar na seleção, pegar os 10% melhores animais em avaliação genômica e multiplicar nos demais animais, então em crescer em genética mesmo, usando os melhores touros da Cemex e usando essas bezerras top, a gente coleta o embrião dela e transfere nas demais vacas. E o Mais Pecuária vai agora até a redação do Canal do Boi, a redação do SBA, porque de lá José Cunha fala um pouco a respeito do que vem acontecendo com a soja no centro-oeste brasileiro e também mercado do boi gordo. José Cunha, boa tarde, um prazer falar contigo. Quais são as informações, Cunha? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu começo falando da soja, a principal cultura agropecuária brasileira. A área colhida do grão no centro-oeste praticamente dobrou em 11 anos, passando de 7 milhões e 700 mil hectares em 2006 para 14 milhões e 100 mil hectares em 2017. Os dados foram divulgados essa semana pelo IBGE. Os estados do Pará e do Mato Grosso tiveram os maiores aumentos de áreas agrícolas, enquanto no Nordeste houve uma perda de 9 milhões e 900 mil hectares.
Mudando de assunto, agora destaque para a exportação. O Uruguai ficou sem o seu principal mercado exportador de gado em pé e ainda não se sabe por quanto tempo. Isso ocorreu porque a Turquia encerrou sua importação do produto por tempo indeterminado. O prazo ainda é indefinido, mas autoridades do país falam em um período entre 5 meses a 1 ano, embora nada seja oficial. O último prazo para embarcar gado em pé para a Turquia é 12 de fevereiro. A suspensão das importações, contudo, envolve todas as origens. O objetivo da Turquia é liquidar a sobreoferta de gado gordo que existe atualmente no país. Eu volto com o Fabiano. Obrigado, José Cunha. O Mais Pecuária vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem muito mais informações para você por aqui. Mais Pecuária de volta, agora são 18 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, hora de falar de touros melhoradores. A Fazenda Rodeio, que fica no município de Santa Rita do Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul, conseguiu melhorar a recria. O produtor teve uma queda no tempo para abate dos machos. Em 4 anos, melhorou o desfrute das fêmeas, que hoje parem mais cedo, e em 5 anos, triplicou o resultado de precocidade sexual. Veja na reportagem de Daniel de Paula. Estou na Fazenda Rodeio, que fica aqui em Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul, ao lado do Sérgio Nunes, que é o cara que toma conta disso daqui, que depois que conseguiu terminar de formar a propriedade da família, mais ou menos 5 anos atrás, começou a fazer o investimento em touros melhoradores. Foi até a Fazenda Segredo, que não fica longe daqui, em Bataguaçu, você já ouviu muitas vezes falar da Fazenda Segredo. E através desse investimento, eu queria que você falasse como é que foi a evolução a partir do momento em que você começou a adquirir touros com qualificação genética. A partir do momento que a gente começou a fazer uma seleção de vacada e precisava dar um acréscimo de genética à parte de touro, que a gente ainda pecava nessa área, a gente, indo em dia de campo lá na Fazenda Segredo, começou a conhecer o manejo, o sistema deles, e gostamos e começamos a pôr em prática aqui na fazenda. E a partir de 2013, quando a gente comprou os primeiros touros, a gente começou, nascendo os produtos em 2014, começou a ver um acréscimo genético visível assim, e com isso começamos a comprar mais touro, e hoje 100% da tourada é da Fazenda Segredo. Bezerrada foi melhorando em termos de ganho de peso na desmama, a recria foi ficando melhor, a gente conseguiu reduzir o abate dos machos aí, que era em torno de 35, 36 meses, a gente hoje começa a bater macho aí de 24 meses, sem falar nas fêmeas, que a gente começou a fazer o trabalho de fazer uma estação fora de época, para medir precocidade em cima do rebanho, e isso a gente está conseguindo uma evolução, a cada ano a gente está conseguindo uma evolução em cima das fêmeas também. Você tem cada vez mais super precoces e precoces, começaram há pouco tempo esse desafio, com os touros, elas já são filhas dessa genética, né, Serginho? Sim, hoje as matrizes mais novas que a gente tem na fazenda já são filhas de touros da Segredo, e ela vai demonstrando, a cada ano que passa, ela vai demonstrando mais precocidade, aumentando os índices e fazendo também com que a desmama seja melhor a cada ano. Um dos atrativos desses touros para a Rodeio foi a certificação com o SEIP, concedido pela Companhia de Melhoramento aos 20% melhores animais de cada safra, o que ajudou a fazenda a melhorar o desfrute das fêmeas, passando em 4 anos de 400 para 600 matrizes que hoje parem mais cedo, perto de 2 anos, reconcebem melhor, seja na IATF ou monta natural com touros qualificados, e melhoram os resultados finais no sistema de ciclo completo praticado aqui. Como você já ouviu falar que a Companhia de Melhoramento é a certificação que coloca esses reprodutores em condições de trazer resultados aqui para a Fazenda Rodeio, eu estou com o representante da companhia aqui, o Marcelo Almeida. Um touro como o que ele está comprando na Segredo não custa, ele tem que valer. A gente tem visto isso nos números, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. O valor genético dos touros, ele realmente não é custo, ele é um investimento necessário para o aumento de produção na pecuária de resultados. Quando a gente vê uma fazenda como a Fazenda Rodeio,
que ao longo de 5 anos triplicou o seu resultado de precocidade sexual, a gente entende claramente qual que é o efeito, o impacto de uma genética especializada para a produção, para o encurtamento de ciclos e o aumento de resultados. A gente consegue então imprimir todo esse diferencial genético localizado nos animais, nos machos, a gente consegue disseminar no rebanho de uma maneira muito econômica através dos touros usados em monta natural. Então, o SEIP é, na verdade, um certificado de garantia da qualidade do animal que está sendo adquirido e, principalmente, o atestado de segurança do uso desse animal em relação a características de crescimento, de qualidade de carcaça e, principalmente, precocidade sexual. A fonte, como já foi dito, desses resultados todos é uma genética cuidadosamente trabalhada na Fazenda Segredo, representada aqui pelo Zé Eduardo. O seu Adilton Boff, da Segredo, sempre teve a preocupação de resultado. E o seu resultado melhor está na casa do seu cliente. O conceito da Fazenda Segredo em produção, diminuir idade de abate, diminuir idade ao primeiro parto, isso aí nós estamos vendo na prática o resultado desse trabalho. Então é uma satisfação muito grande mesmo a gente chegar e ver que o nosso parceiro está tendo resultados bem satisfatórios. Zé, hoje nós temos várias certificações e cada um busca aquilo que precisa. A de vocês é o SEIP, através da Companhia de Melhoramentos. A pessoa que fizer conta tem que ir atrás de um touro melhorador. Com certeza. Um touro melhorador é o que vai trazer esse benefício que nós estamos vendo aqui atrás. Um touro SEIP, com certeza, vai ter essas vantagens todas que a pecuária precisa, que a pecuária está buscando para se tornar cada vez mais rentável. Quem compara, compra SEIP. Daniel de Paula para o SBA. Olha, o assunto fertilizante entra no radar do novo governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele pretende fazer um consórcio que envolva mineradoras e empresas do agronegócio para conseguir explorar os mais variados minerais, mas principalmente alguns que são muito necessários, como é o caso do potássio. Para falar a respeito de fertilizantes, dessa exploração, tecnicamente, até também comentar por que não se pensou nisso antes, recebemos aqui no Mais Pecuária João Pedro Couto Dias. João Pedro, obrigado mais uma vez por estar conversando com você, um assunto muito importante. João Pedro, fertilizantes, Brasil é altamente dependente de alguns elementos e esses elementos podem ser encontrados aqui no país, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pela origem do problema. O Brasil conseguiu transformar o Cerrado num grande polo de produção de grãos e de fibra para o mundo, corrigindo o solo, usando calcário. O calcário nós temos no Brasil inteiro, você tem reservas de calcário que estão sendo exploradas. Aí você corrige a acidez do solo, diminui o impacto do alumínio, aí você entra com os demais nutrientes que a planta precisa. Os solos brasileiros são solos antigos, são solos já muito lixiviados ao longo de milhões de anos. São solos pobres, não são solos jovens como tem na Ucrânia, como tem no Pampa Argentino e tal. Então nós precisamos colocar nutrientes. A pesquisa brasileira, o produtor brasileiro, esse que está nos assistindo, ele transformou um solo de baixa capacidade num solo de cultura, que nós vamos falar assim. Ou seja, capaz de produzir 10, 12 toneladas de grãos por hectare ano. Então isso é um esforço. Eleva o potencial muito daquele solo que o problema é que hoje o Brasil é extremamente dependente de fertilizantes importados. Nós dependemos do potássio, 90% do potássio. Só tem uma mina produzindo potássio, que é a Sergipe, e a Petrobras também não era da Vale, a Vale já não está muito interessada no processo e tal. Você tem reservas grandes de cloreto de potássio na Amazônia. Qual é o problema? Na Amazônia, os órgãos ambientais brasileiros praticamente não dão licença para fazer nada. Essa é a grande questão. João Pedro, porque assim, a Amazônia ela é muito rica, não é só o fator natural, mas também o que tem embaixo do solo. Ali você tem riquezas que são incríveis. O Brasil consegue fazer isso hoje? Porque a promessa de Jair Bolsonaro, inclusive, é fazer com que a burocracia fique menor. E nós conversamos recentemente com a nova ministra, ela dizia a mesma coisa. Será que é possível extrair isso sem causar um estrago ambiental naquela região? Você tem várias alternativas. Né? Você tem o cloreto lá, que é na região de Urucu, na Amazônia, onde que tem também gás natural. Os caras conseguem tirar gás natural sem problema, sem afetar o meio ambiente lá. O gás natural que atende a região de Manaus vem de lá dessa reserva que tem lá.
A grande questão é que os órgãos ambientais eles são pressionados pelas ONGs e as ONGs pressionam para que não se mexa. Em compensação, do ponto de vista ilegal, o que se tem de garimpo na Amazônia ilegal é um absurdo. Então, o Brasil fecha os olhos para um aproveitamento racional, técnico, de respeito ao meio ambiente, e as coisas acontecem na barba de todo mundo ilegalmente. Não no caso de minerais para fertilizantes, mas eu falo em ouro e outros minerais. Então, o que quer o Bolsonaro? O que eu imagino que seja a ideia básica dele? Você não precisa ficar focado apenas em cloreto e potássio. Você tem que procurar outras alternativas. Existem muitas rochas no Brasil feldspato potássico, que eles têm 12% de K2O. O cloreto tem 60%. Porém, ele tem o potássio, mas ele tem sílica, tem cálcio, tem magnésio. Ele tem uma série de outros nutrientes que servem para as plantas, que se for bem usado, ele é melhor que o cloreto. O cloreto é extremamente solúvel em água. Na região do Mato Grosso, aquela região onde que é o maior produtor de grãos do Brasil, o produtor chega a aplicar 2 vezes cloreto em cobertura num ciclo de 100 dias. Por quê? Porque ele chivia, são solos arenosos que não têm capacidade de segurar esse cloreto. Mas esses minerais, bem usados, eles podem ser muito mais eficientes do que o cloreto, o feldspato potássio. Mas aí tem a questão da logística, mas a logística, eles estão próximo da região produtora, 100 km, 200 km da região produtora. Então, você tem hoje fosfatos naturais no Brasil que estão começando a ser explorados. Para que eu vou acidular um fosfato se eu posso usá-lo in natura? Que é muito mais barato e é muito mais eficiente. E aí esse processamento, pelo menos que eu estou entendendo o que você está dizendo, João, processamento, uma vez extraído, eu faço um processamento muito mais simples para aplicação em solo. Mas com certeza. Sem necessitar, por exemplo, de moagem. Você vai fazer moagem. Uma espécie de usina, como a Petrobras. Você não vai usar ácido sulfúrico, ácido fosfórico, você vai processar, ele vai moer para que ele fique fino e possa ter uma resposta no solo a curto prazo. Só fazer isso. Que ele possa incorporar ao solo. Ao solo. Ele vai sendo solubilizado gradualmente. Então, essa é a grande vantagem. Quando a gente pensa em outra coisa, nitrogênio, por exemplo, que nós dependemos basicamente de fertilizantes sintéticos, à exceção da soja, a soja é quase que autossuficiente em nitrogênio. Por quê? Porque houve uma pesquisa muito séria, se levou ao produtor, o produtor ele usa inoculante, que é muito mais barato que qualquer outra fonte de nitrogênio. E esse trabalho com inoculantes, nós temos em leguminosa, o Brasil é muito dependente, né, do potássio, do nitrogênio, do fosfato e assim por diante. Então, você tem alternativa de fixação biológica de nitrogênio. 80% do ar nosso é nitrogênio, 80%. Então, vamos aproveitar esse nitrogênio de forma biológica, é muito mais racional. Aí ele precisa colocar essas variáveis também. Pesquisar o azospirilo, pesquisar outros micro-organismos que possam fazer colônias no solo. À medida que essas colônias morrem, liberam para a planta o nitrogênio. João Pedro? Não vai ser 100% do total de nitrogênio sintético, mas tem um espaço muito grande e muito interessante nessa área. João Pedro, para a gente encerrar esse assunto, essa possibilidade de exploração de fertilizante, principalmente na região da Amazônia, ela é uma possibilidade, uma resposta muito interessante também para desenvolvimento social, porque parte da tributação ficaria naquela região, ajuda as populações mais pobres, as populações urbanas, as mesmas populações indígenas também estão na região da Amazônia. Isso traria uma questão ali muito importante para desenvolvimento. O terceiro produto de exportação do Brasil é minério de ferro. De onde que sai o minério de ferro? Na sua grande maioria, Carajás, no meio da floresta amazônica. Ou seja, a Vale fez uma ferrovia, liga Carajás até o Porto de São Luís, a Porto de Itaqui, e tem um processo, à medida que vai sendo explorado o minério, ele vai sendo recomposto o solo, porque toda aquela parte superior do solo, ela é tirada e afastada do processo. Vai minerando, acabou ali, volta ao solo. Então, você tem tecnologia, o Brasil tem tecnologia para fazer isso. Agora, as ONGs, a serviço de interesses estranhos ao Brasil, elas vão fazer um carnaval. Tenho certeza que vão incomodar. A expectativa é que é claro que existem ONGs sérias no Brasil, não pode generalizar, mas a verdade é que nós temos uma situação bastante complicada com ONGs no país que atuam contra o interesse nacional de maneira generalizada. Uma verdadeira quinta coluna. Exatamente. Eu vou aproveitar que o João Pedro está aqui, vou explorar o horário, eu já estou trabalhando com a Renata aqui, mas é o seguinte, no próximo dia 1º de janeiro, eu e João Pedro vamos trabalhar, né, João Pedro? Exatamente, está falando aqui da ideia do presidente eleito, e no dia 1º já vai ser
empossado, Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer aqui ao vivo pelo Canal do Boi a posse de Jair Bolsonaro sobre a visão do agronegócio, a visão da economia. Vamos trazer também a posse nos estados da região centro-oeste, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Vai estar acontecendo ao vivo também, nós vamos trazer Goiás um pouco antes de Ronaldo Caiado, mas Mato Grosso do Sul ao vivo. Mato Grosso vai ser um pouco mais tarde, você vai acompanhar aqui no próximo dia 1º de janeiro, posse do presidente Jair Bolsonaro, a cobertura sobre a ótica do agronegócio aqui no Canal do Boi. João Pedro, obrigado pela participação e nós vamos trabalhar amanhã também no Agricultura BR no dia 1º. Com certeza. A gente leva a sério o trabalho, né? Tá certo, João. Obrigado. Bom trabalho. Renata. Tá certo, Fabiano. Feito, então, o convite para você acompanhar, então, ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Bom, a gente estava falando de solo, o assunto agora é pastagem degradada. Se não tiver pasto, o animal não pode se alimentar corretamente. Sendo assim, quais os procedimentos que devem ser adotados? Você confere agora na reportagem de Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada como um dos grandes problemas da agropecuária brasileira. De acordo com a Embrapa Gado de Corte, em Mato Grosso do Sul, cerca de 9 milhões de hectares de pastagens estão nessa situação. A nível de Brasil, o número chega a 50%. Este pesquisador aponta fatores que contribuem para degradar a área. É o mau manejo, ou seja, permitir que os animais comam demais o pasto, a falta de reposição de nutrientes, ou seja, uma adubação de manutenção desse pasto, e claro que na formação do pasto a escolha de uma espécie forrageira adequada àquelas condições de uso. A pastagem degradada pode ser classificada em 4 tipificações: leve, forte, muito forte e extrema, podendo haver forte erosão e até assoreamento de cursos de água. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. O pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar esse problema. A pastagem, já a partir do 2º ano, se não corretamente manejada e também reposição, havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade, principalmente do manejo durante todo esse período. Com a pastagem rapada, o pecuarista precisa manter o seu rebanho bem alimentado e se vê obrigado a buscar outras alternativas. A mais viável seria o confinamento, porém, nesse período do ano, ela entra em sua reta final, fazendo com que o produtor rural precise buscar novas alternativas para manter o rebanho bem nutrido. A opção é fazer um trabalho preventivo. Então, chegando nessa época agora, mapear as áreas da fazenda, fazer um diagnóstico das condições, buscando aquelas áreas que estão em melhores condições, que podem ser, por exemplo, adubadas, para se fazer a terminação dos animais, dos novilhos, né, dos animais comerciais, das vacas de descarte. No período seco, entrando com certo acúmulo de forragem, pode-se terminar alguns animais, alguns lotes que não terminaram ainda no período das águas, com suplementação no coxo, e até se fazer uma situação favorável para que se leve esses animais para confinamento. Vinícius Souza para o SBA. Voltamos a falar com José Cunha ao vivo, direto da redação do SBA. O assunto em destaque agora é a comercialização de sêmen bovino. Tem novidade boa por aí, né, Zé? É isso mesmo, Renata, tem sim. A novidade é que se o desempenho do mercado de genética no primeiro semestre do ano se mantiver, o Brasil fechará 2018 com um aumento significativo nas vendas de doses de sêmen bovino. Um resultado excelente não só do ponto de vista econômico, mas sobretudo em relação ao impacto que a inseminação artificial traz ao rebanho brasileiro. A técnica cresce ano a ano no Brasil, na casa de 2 dígitos, e já atinge o equivalente a aproximadamente 15% das fêmeas em idade reprodutiva. Em 2017, foi registrada a cifra de 12 milhões de protocolos de IATF comercializados, com o setor fechando o ano com quase 14 milhões de doses de sêmen comercializadas. No primeiro semestre deste ano, foram quase 6 milhões, com um crescimento de 9% sobre 2017. Agora eu destaco também o mercado de sebo, que deve fechar 2018 em alta. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, no Brasil Central, a gordura animal está cotada em média em R$ 2,50 o quilo. Na região, desde o início do ano, houve alta de 8,7%. No Rio Grande do Sul, a cotação está em média em R$ 2,65 o quilo, nas mesmas condições.
valorização de 15,2%. Desde janeiro, a expectativa é de que as festas de fim de ano colaborem com a movimentação baixa no mercado de preços e os preços continuem firmes. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Zé Cunha, direto da redação do SBA. Daqui a pouco ele volta com mais informações de pecuária para você. E a gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí. Mais pecuária de volta e agora trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. Bom, você sabe que no sudeste está chovendo bastante, mas principalmente na região do estado de Minas Gerais. Chuvas muito fortes atingiram Belo Horizonte, principalmente região metropolitana, e tem trazido estragos principalmente nas áreas urbanas. Quem vai nos trazer as informações da previsão do tempo é Maria Clara. Pelo sudeste do Brasil, nós temos uma frente fria que está na altura aqui do Espírito Santo. O sistema já está se desconfigurando, perdendo intensidade, mas já trouxe uma chuva bem significativa para o estado. Foram mais de 60 milímetros acumulados no interior e ainda tem previsão de uma chuva bem significativa, principalmente agora nestes próximos dias da semana. A chuva deve ser expressiva no estado do Espírito Santo e até o norte de Minas Gerais, com acumulados bem significativos entre quinta e sexta-feira. Nos primeiros 5 dias do período, a chuva deve se concentrar principalmente nestas áreas do sudeste do Brasil. E os índices de água no solo estão em valores significativos para as áreas produtoras de toda a região. A expectativa agora é que a chuva continue nestas áreas aqui do Espírito Santo e no Norte Mineiro, como eu falei, com acumulados maiores do que 100 milímetros em 5 dias. Agora, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, a expectativa é de uma chuva bastante irregular e pontual. São as pancadas de fim de tarde, típicas da época do ano, que não trazem mais do que 15 milímetros acumulados. Então, uma chuva que não deve beneficiar produtores, porque é uma chuva que não ajuda a melhorar os índices de água no solo e que devem diminuir ao longo dos próximos dias. No segundo período, a chuva até fica mais significativa em São Paulo e perde bastante intensidade aqui entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Nestas áreas mais escuras do mapa, são cerca de 30 milímetros acumulados, enquanto que mais ao norte da região, apenas 15 milímetros em 5 dias. E no segundo período, aliás, no terceiro período, entre 6 e 10 do mês de janeiro, a chuva segue bem pontual pelo interior do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros, mas no norte mineiro e também em áreas do Espírito Santo não deve chover de forma significativa também neste próximo período e com temperaturas que vão subindo cada vez mais, ou seja, temperaturas bem elevadas também pelo sudeste do Brasil, evaporando os índices de água no solo. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. Que a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade.
para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Com isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Agora você acompanha uma retrospectiva da pecuária e do trabalho desenvolvido com o Rally da Pecuária pela ótica de Maurício Nogueira. As projeções para 2019 tendem a animar o produtor. O Rally da Pecuária, que é a maior expedição técnica privada, tem se dedicado a aprofundar conhecimento no que diz respeito à pecuária nacional. Anualmente, a expedição percorre as principais regiões produtoras do país com o objetivo de interagir com os pecuaristas e também avaliar as condições das pastagens a campo. Confira essa entrevista com Walter Puga. Maurício Nogueira, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco na programação do SBA, Canal do Boi, Agrocanal. Vamos fazer uma retrospectiva da pecuária e do trabalho que você desenvolveu este ano com o Rally da Pecuária, os números e o que o mercado teve este ano que você julga importante para o nosso telespectador. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo, né? Esse ano a gente entrou na pecuária com um certo desânimo, né? A gente tinha um ano que já projetava uma produção maior, a gente já sabia disso, um estoque de vacas, de animais que não foram abatidos em 2017, e tinha no início do ano a perspectiva de um mercado da economia crescendo mais, né? A economia foi derretendo as projeções durante 2018, então isso provavelmente atrapalharia lá o consumo per capita, a demanda per capita interna. Nas exportações, a gente sempre trabalhou com um cenário que seria positivo, né? E acabou se confirmando. Logo no começo do ano, nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que afetou muito o frango, o suíno, o leite, mas, de certa forma, acabou até melhorando um pouquinho o cenário para o boi, né? Então, o preço do frango, a situação do frango, que é a principal carne substituta da pecuária de corte, né, da bovinocultura, da carne bovina, ela deu teto para a carne bovina ficar num patamar que seria se a economia tivesse crescido o que se esperava. Então, um ano que acabou ficando dentro do esperado, mas por conjunturas diferentes do que a gente imaginou logo no começo do ano. O preço médio do ano foi mais alto, né? A gente tem um segundo semestre bem mais positivo, parou um pouquinho de subir aí em outubro, novembro, provavelmente porque o cenário melhorou e a gente teve uma oferta maior de animais que a gente tem que confirmar a hora que fechar os dados, né? Mas mesmo assim, o ano pode-se dizer que é um ano de queda de margem, né? Mas não foi tão drástico a ponto de levar o setor em crise. Quando a gente fala isso, Puga, sempre tem que lembrar uma coisa. Quando a gente faz uma análise setorial da pecuária, analisa tudo, a pecuária está em crise, né? Está ruim, tem muita gente perdendo dinheiro.
mas a parcela de produtor que está trabalhando acima da média está conseguindo fazer renda, está conseguindo fazer margem. Você realiza o Rally da Pecuária e obtém dados importantes e sempre defendeu que a tecnologia, a boa gestão vai salvar o pecuarista. É a única salvação do pecuarista, é o uso de tecnologia, tratamento intensivo e mais do que isso, né? Gestão. O que você depreendeu do último Rally da Pecuária? O Rally a gente consegue, né, a gente adoraria conseguir pegar um perfil médio do pecuarista brasileiro, mas não conseguimos. A gente pega um perfil bem acima da média, é um produtor que trabalhou o dia inteiro, vai numa palestra à noite e preenche um questionário, né? Quer dizer, ele está acima da média, ele quer interagir com a gente interage com ele e ele dá essa informação para a gente. Então, a gente já trabalha com esse perfil que responde dessa forma. O que eu achei bem interessante de 2018 foi muito didático, público. Então, em 2016, nós tivemos um aumento muito grande no preço dos insumos, caiu a margem da alta tecnologia, e quando uma margem se aperta, qualquer empresário ele toma uma decisão muito mais intuitiva do que pragmática. Então, reduz o pacote tecnológico. Quando ele faz isso, a tendência é que ele piore o resultado, porque ele vai produzir menos, o custo fixo dele vai pesar mais, né? Ele vai ter mais dificuldade para diluir e ele acaba piorando o resultado do que se ele mantivesse. Claro que tem que olhar, dependendo do nível de preço das coisas, tem que desacelerar mesmo, mas não foi o caso. Em 2017, nós medimos uma queda na produtividade e a gente imaginava um aumento que se confirmou em 2018, mesmo num ano difícil. Se pegar 2016, caiu a margem da alta tecnologia. 2017, manteve a mesma margem, quer dizer que não melhorou. 2018, cai mais. Né? E a conversa dos produtores aí em fazendas, nas visitas ou nas reuniões que a gente chama de oficina, que a gente fez 30 oficinas, né? Nós aumentamos de 12 eventos para 42 eventos no Rally de 2018 e aí a gente vê a percepção do produtor. Antes, tá ruim, eu vou desanimar. Não, tá ruim, mas eu não tenho o que fazer. Né? Então a conclusão do produtor mostra que a pecuária está se entendendo, ela entendeu que chegou num nível, e isso, se a gente projetar, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a pecuária tem fases bem definidas. Ela entrou na fase que vai ficar igual o milho, igual a soja, igual a cana, igual outras culturas que não admitem baixa tecnologia. Então, nós estamos vivendo essa mudança. Bom, estamos vivendo uma mudança, mas diante dessas mudanças, eu pergunto, e é o que o telespectador gostaria de saber, quais são as perspectivas para a pecuária agora em 2019. Puga, aí finalmente, depois de algum tempo, notícias boas, né? Nós provavelmente vamos viver um ano bem melhor, 2019, e o 2019 vai ser pior que 2020. Quer dizer, nós temos 2 anos de boas perspectivas de mercado, né? Então, o que a gente faz para avaliar isso? A gente pega todos os indicadores, compõe a nossa condição de oferta pelo rebanho e pelo perfil de abate. Rebanho, a gente tem uma dúvida muito grande, não adianta jogar a culpa no colo do IBGE, mas que é uma questão de orçamento, não é uma questão de competência, né? É uma questão de orçamento, mas se você pegar o IBGE do censo e o BGE PPM, você tem uma diferença de um dado para o outro no mesmo ano de 40 milhões de cabeças, que é maior que o 7º rebanho do mundo, só a diferença. Então, mas projetando o que mais se aceita aí, nós temos um ano que provavelmente a produção vai ser menor em 2019. Isso são os números que a gente acredita. Tem algumas análises projetando um número maior. Só que mesmo essas análises projetam uma produção maior que 2018, mas uma demanda maior ainda, quer dizer que é preço em alta. No nosso cenário, então, nós estamos falando de um preço bem melhor, que também não coloca os frigoríficos em crise. Nós vamos vender melhor carne tanto no mercado interno como no mercado externo, e vai possibilitar uma recuperação aí na pecuária. E 2019 é um ano melhor ainda. O que é o porém, né? Qual é o maior risco hoje que a gente tem? Né? Nós estamos aí numa mudança de governo e nós não podemos criar nenhum tipo de conflito com os países compradores, né? Grandes clientes históricos, né? Que a gente tem feito trabalhos muito bons lá, via BIEC, via Apex, via indústria, para acessar mercados que nos interessam, né? Então, se a gente não tiver nenhuma frustração no mercado internacional, a gente tem uma perspectiva muito boa para 2019. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. Maurício Nogueira é muito conhecido no mercado
brasileiro, especialista em pecuária, as indicações são de um ano bem melhor. É isso, Maurício? Lembrando, Pulga, lembrando que um ano bem melhor é para quem produzir, né? Quando a gente fala o preço subiu, não é porque subiu que todo mundo ganhou. O preço, quando sobe, sobe porque muita gente não tem para vender. Então, se você não tem para vender, não adianta um preço alto, né? Ganha quem está fazendo tecnologia, né? Então, a gente é muito criticado, às vezes, por defender essa ideia. E aí eu faço uma correção. Não é uma ideia, é uma constatação. A gente tem visto isso no campo, a gente tem analisado, a gente usa análises econométricas, análises fundamentais, né, fundamentadas, para chegar nessa conclusão. Então, são princípios de economia, não é uma questão de opinião, né? Se tiver mais para vender, tiver margem, você vai ganhar bem mais nos próximos anos. Bom, é a visão bem realista, né, do Maurício Palma Nogueira, muito conhecido de quem é telespectador do Canal do Boi. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Durante o próximo ano nós teremos o Maurício aqui, sempre passando informações, comentários e análises do mercado para você. Mais uma vez eu agradeço o Maurício, sempre conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. E nós lembramos que na edição de Campo Grande desse ano, o Rally da Pecuária aconteceu com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi em um dos nossos programas. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com muito mais informações para você. Para os próximos anos, a expectativa é de crescimento na demanda por proteína animal devido ao incremento populacional e da renda em países em desenvolvimento. Este aumento impactará a maior produção e, consequentemente, maior intercâmbio comercial entre nações produtoras e países consumidores. A projeção é da Scott Consultoria. Os principais produtores de carne bovina com excedentes exportáveis são Brasil, Índia, Austrália e Estados Unidos, que detêm 64,7% desse mercado. Já a carne de frango, os principais fornecedores são Brasil, Estados Unidos e União Europeia, com 74,1% do total do mercado. Para a carne suína, a União Europeia, Estados Unidos e Canadá, com 83,4%, e todos esses países juntos somaram, em 2017, cerca de 70,7% de todo o faturamento da comercialização de carnes no mercado mundial, que equivale aí 62 bilhões e 400 milhões de dólares. O Brasil teve uma participação de 17,4%, equivalente a 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, nos próximos anos, os Estados Unidos, União Europeia e Brasil continuarão como os principais exportadores de proteína animal. O que o governo de Jair Bolsonaro terá pela frente ao tomar posse em 1º de janeiro? As reformas previdenciária e fiscal estão entre as prioridades. O desafio será também, em um primeiro momento, manter os atuais quadros de inflação e também da taxa anual de juros, que estão em baixa. Veja o que diz sobre esse assunto a economista-chefe da XP Investimentos. O país tem demonstrado um amadurecimento. E nós temos aí uma agenda econômica do próximo presidente que é de um compromisso com uma agenda liberal, compromisso com uma agenda de reformas. A questão é que entregar essas agendas não é fácil. A gente está falando de reformas constitucionais, a gente está falando de uma necessidade, portanto, de articulação no Congresso, muito diálogo com os vários segmentos da sociedade. A gente está falando de um processo que toma tempo, com idas e vindas, com ruídos. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o Brasil hoje sabe que precisa fazer a reforma da Previdência. Esse tema está no debate público, que foi algo que o governo Temer direcionou, enfim, encaminhou muito bem no debate público. Mas agora precisa me entregar, né? E essa entrega de uma reforma da Previdência não pode ser qualquer uma, tem que ser uma reforma minimamente ambiciosa, não pode ser uma reforma muito tímida. É uma reforma que vai exigir essa capacidade política e essa informação a gente ainda não tem. Então, o meu alerta, né, a discussão nossa é o seguinte, hoje a gente tem um quadro de inflação baixa, um quadro de Selic baixa, mas que para que ele seja preservado a gente precisa ter uma reforma rápida e ambiciosa.
A senhora tocou num assunto muito importante, que é a produtividade. A produtividade no Brasil, ela é muito baixa. A produtividade nossa, média, é 20, 25% da produtividade dos Estados Unidos e a gente apanha de países que são nossos concorrentes. O problema é que ela não é só baixa, mas ela está praticamente estagnada há décadas. Então, tivemos momentos de aumento da produtividade, na gestão Dilma a gente teve queda por conta de tantos equívocos de política econômica, mas o ponto aqui é que nós temos um país difícil, né? Um ambiente de negócios difícil, uma economia muito fechada, uma mão de obra com baixa qualidade, tudo isso reduz a nossa produtividade. A vida do empresário, você sabe, é difícil no Brasil, com tantas regras, complexidade de regras e mudanças a toda hora. Então, tudo isso faz a nossa produtividade ela se reduzir. Esse debate tem crescido nos últimos anos, quer dizer, esses diagnósticos do que precisa ser feito para aumentar a produtividade tem aumentado, né? Isso tem crescido. Você conversa com o pessoal do campo, o grande tema é isso, como aumentar a produtividade. Vale para a indústria, vale para serviços e também vale para a nossa agropecuária. Então, esse amadurecimento nesse debate, ele está acontecendo. De novo, não são reformas óbvias, não tem bala de prata, é uma sequência de reformas que tem que ser feitas. Algumas já foram entregues, a gente viu, por exemplo, reforma trabalhista, mas precisa acelerar, precisa realmente dar continuidade para preparar o país aí para o que a gente chama o fim do bônus demográfico. É um país que envelhece e que a gente precisa, portanto, aumentar a produtividade para compensar a menor disponibilidade de mão de obra no futuro. Uma última pergunta. De olho no mundo e depois olhando para o Brasil, ano que vem será um ano muito difícil? Olha, a cara não é das mais inspiradoras, né? Vamos dizer assim. A gente está vendo, a gente viu ao longo desse ano e parece que é um ciclo que ainda tem mais por vir. Difícil dizer o tamanho disso, mas enfim, a gente está vendo uma desaceleração do crescimento mundial e do comércio mundial. A impressão que dá, olhando a situação dos países, olhando, né, disputas comerciais, né, essa agenda mais protecionista, a China desacelerando, dá uma noção que tem mais desaceleração pela frente, né? Parece que a gente ainda vai ter ainda um período dessa arrumação, né, dessa desaceleração mundial. Isso não é uma boa notícia para países emergentes. Então, de novo, não é que seja um quadro grave, não é isso, mas é um quadro mais desafiador do que a gente tinha, por exemplo, ano passado, quando se falava de um crescimento, o comércio mundial ganhando força. Pois é, virou a maré, agora é um quadro mais desafiador. E a gente volta a falar sobre previsão do tempo, agora destaque para o centro-norte do país. Áreas da região central ainda têm muita instabilidade e grande quantidade de nuvens, enquanto que na região do Mato Piba e parte do norte do Brasil, a chuva está acontecendo de maneira bastante pontual. Para estes próximos dias, os índices de água no solo ainda seguem favoráveis para as áreas de atividades agrícolas, mas nos próximos períodos a expectativa é que a chuva vá perdendo intensidade na região do Mato Piba e áreas também do centro-oeste do Brasil. Por enquanto, entre 28 e 1 do mês de janeiro, acumulados de 50 milímetros em Goiás e também no estado do Mato Grosso, enquanto que na região do Mato Piba, apenas Tocantins e oeste da Bahia é que devem registrar acumulados de até 30 milímetros. No período que vai de 2 a 6 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade no Mato Piba, perde intensidade no centro-oeste e grande parte também da região sul. Destaque para este período com relação às temperaturas, que estão mais amenas agora, mas devem subir bastante entre 2 e 6 do mês de janeiro, com aí valores acima de 30, 33 graus nestas áreas e pouca chance de chuva, ou seja, os índices de água no solo podem diminuir ao longo deste período. E no período que vai de 7 a 11 do mês de janeiro, tem a previsão de um corredor de umidade passando pelo centro-oeste do Brasil. São cerca de 30 milímetros acumulados entre Mato Grosso e Goiás, mas não é uma chuva generalizada, é uma chuva mais pontual que acontece alternada por períodos de tempo firme. Na região do Mato Piba também não deve chover de maneira significativa neste período. Obrigada, Maria Clara. E ainda hoje, aqui no Mais Pecuária, você acompanha a cotação do boi gordo com a apuração feita pela Scott Consultoria. Nós já voltamos.
De volta agora, o nosso destaque é a raça Angus, que é predominante na região do Rio Grande do Sul, precoce, fértil e com alto desempenho em confinamento. A raça entrou no Brasil em 1920, trazida do Uruguai. O diretor da Associação Brasileira de Angus, criador no estado de Santa Catarina, revela como está o desenvolvimento da raça. Confira. Bom, e como é que está o desenvolvimento da raça Angus no Brasil? Onde está a maior concentração? Vamos falar sobre isso com o diretor da Associação Brasileira de Angus, o seu Nelson Serpa, que nos recebe aqui na fazenda no estado de Santa Catarina, também criador. Como é que o senhor começou a criar a raça Angus? Bem, foi produto de uma pesquisa que eu fiz e fiquei muito impressionado com as características que a raça apresentava e apresenta. Uma raça extremamente precoce, fértil, bem adaptada nos estados da região sul do Brasil. É uma raça que tem uma carne com uma qualidade superior. Então, estas características é que me levaram a optar pela raça Angus. Em 1920, chegaram os primeiros animais em Bagé, no Rio Grande do Sul. Veio o primeiro reprodutor, que veio do Uruguai. Hoje é a raça que domina a pecuária do Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul, ela vem se expandindo para os outros estados da região sul do Brasil. Santa Catarina, nós tivemos um hiato com o estado passou a ser livre de aftose sem vacinação. De um período para cá, não entra mais animais em pé, vivos em Santa Catarina. Então, a disseminação da raça aqui foi somente através de embriões, sêmen e embrião. Isto, por um lado, fez com que o investimento fosse mais alto, mas trouxe uma vantagem muito grande porque Santa Catarina entrou pela prateleira de cima, porque os animais que você coleta embrião são os animais top do teu plantel. Melhorou, então, no caso, geneticamente, os animais aqui do estado? Bem, é nítida hoje a participação e a melhoria que o Angus tem trazido para o rebanho de Santa Catarina. Quem frequenta as feiras de terneiros, que começa a acontecer a partir de abril, você verifica hoje uma presença muito forte dos colorados ou pretos, primeiro os colorados, que ela entrou primeiro na variedade vermelha em Santa Catarina. Agora já o preto está com uma participação muito expressiva. E o sobrepreço sobre esses bezerros, porque aqui tem muitos confinamentos de porte médio, porte pequeno, e o desempenho do Angus no confinamento é descolado das demais raças, pela conversão alimentar que apresenta, pelo fato de você ter uma possibilidade de terminação muito mais cedo, muito mais rápida, e, sobretudo, pela qualidade da carne. Então, nós já temos 2 frigoríficos hoje credenciados pelo programa Carne Angus Certificada, que pagam a bonificação de até 10% no animal que se enquadra nas características do programa, e aliado ainda no novilho precoce, que é um programa do governo, de incentivo de ICMS, você chega a 13% de bonificação. Quer dizer, isto é uma vantagem muito expressiva para o criador. A Angus, no ano de 2017, é a que mais vendeu sêmen no Brasil, mais do que o próprio Nelore. Qual é a média em porcentagem? A média do Angus foi em torno de 37%. Só o Angus, com 37% do sêmen vendido no Brasil, 37% foi do Angus. Então, é uma participação muito expressiva e a tendência é crescer. Nós, inclusive, aqui de Santa Catarina, remetemos agora no ano passado para alguns centros de avaliação de São Paulo, animais de nossos criatórios para as centrais de avaliação, para você serem doadores de sêmen, porque tem um mercado aberto, e é um mercado que hoje mais de 60% do sêmen ainda é importado. Quando nós temos genética adaptada no Brasil para abastecer esse mercado de sêmen, que basicamente é o centro-oeste do Brasil. Mas a participação do Angus vai ser uma participação tão importante quanto a do Nelore.
O Nelore, com a sua rusticidade, conseguiu se estabelecer nas grandes áreas do Centro-Oeste, e o cruzamento utilizando o Angus, ele vai fazer com que a gente consiga compensar e suprir uma deficiência do Nelore, que é a qualidade da carne, porque você vai ter um animal aqui muito mais precoce, uma resposta espetacular que a gente está verificando no cruzamento industrial dessas regiões, é uma rentabilidade maior para o produtor, uma qualidade melhor do produto que você vai exportar. Então, sem dúvida, o crescimento do Angus, a abertura de fronteiras do que está acontecendo no Angus é algo extraordinário no Brasil. A gente está na Rondônia, no Pará, inclusive tem já plantas de frigoríficos com carne Angus certificada no Pará, no Mato Grosso tem várias. Então, nós estamos assim numa condição de o Angus e o Nelore serem raças de maior suporte da pecuária nacional. E foi um prazer conhecê-lo, estar por aqui. Prazer é da gente, e mais uma vez agradecer a presença de vocês e dizer que aqui neste cantinho de Santa Catarina a gente está produzindo sem dúvida um Angus de muita qualidade, de comprovada seu valor genético, e queremos contribuir para a pecuária de Santa Catarina do Brasil, melhorando os criatórios, a lucratividade de cada um dos produtores rurais do nosso país. E eu quero dizer a você que durante a nossa entrevista você viu esses animais aí, portanto é desse cantinho do Brasil, aqui da Fazenda Renascença. Me despeço de você, um abraço e até breve. Bonita reportagem da Rosa Cabral. Falamos agora de algumas notícias que são importantes para o produtor rural, sabe por quê? Porque não vai ter, pelo menos é o que tudo indica, não vai ter uma prorrogação do refis do Fundo Rural, cujo prazo encerra nesse próximo dia 31 de dezembro, no governo de Michel Temer. Quem traz essa informação é o José Cunha, que fala direto da nossa redação aqui do Canal do Boi. José Cunha, é isso mesmo? Quer dizer, não teremos essa prorrogação para o refis do Fundo Rural? É isso mesmo, Fabiano. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o presidente Michel Temer não vai assinar a prorrogação da adesão ao parcelamento das dívidas dos produtores rurais, que vence agora, dia 31 de dezembro. A decisão, segundo o ministro, é de que não há espaço no orçamento. Marum disse ainda que, caso o próximo governo decida, terá espaço para conceder a prorrogação, mas que terá dificuldades. A questão da dívida do Fundo Rural chegou a ser tratada na Câmara dos Deputados no início do mês, quando foi aprovado um requerimento de urgência para a votação de um projeto que trata do perdão dessas dívidas, cujo valor pode chegar a 17 bilhões de reais. E falando em prorrogação, o presidente Michel Temer prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, por mais um ano até 31 de dezembro de 2019. De acordo com a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, o PRA consiste na adequação de áreas de proteção permanente e de reserva legal de propriedades rurais por meio de recuperação ou compensação. A adesão ao programa converte as multas em serviços ambientais para reparar o dano causado antes de 22 de julho de 2008. Por aqui eu encerro minha participação no Mais Pecuária de hoje. Eu volto com Fabiano Reis. Obrigado, José Cunha, um grande abraço, bom descanso para você. Nós vamos para o último intervalo comercial do Mais Pecuária e daqui a pouco tem muito mais informação para você por aqui. De volta agora com a análise da Scott Consultoria para o mercado boi gordo desta quinta-feira. A consultora é Pamela Andrade. Olá! Poucos negócios registrados no fechamento de quinta-feira, 27 de dezembro. As modificações foram pontuais e ficaram aí por conta das regiões onde a ponta vendedora não demonstra tanto interesse em negociar. Isso acabou reduzindo a oferta de boiadas terminadas. No sul de Goiás, por exemplo, a alta foi de 50 centavos por arroba, o que representa 0,4% de aumento na comparação diária. E as escalas de abate giram em torno de 4 dias na região. As indústrias encontram dificuldade em alongar as programações de abate, o que faz com que as empresas sigam ofertando preços firmes.
Entretanto, no sul de Tocantins, a oferta de matéria-prima foi suficiente para atender a demanda vigente, permitindo aos compradores ofertarem preços abaixo das referências do mercado. Com isso, houve queda de 0,7% na comparação diária. Em São Paulo, a cotação segue estável frente ao último levantamento e foram observados frigoríficos fora das compras. A margem de comercialização das indústrias que realizam a operação de desossa está em 22,4%, um valor acima da média histórica. Então vamos às cotações então do boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria nesta quinta-feira. Lembrando que é preço mínimo e apuração feita para uma boiada comum. Começando pela região sudeste do país, segundo a Scott Consultoria, não teve alterações na cotação no preço mínimo aí no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Região sul, na sua tela, também sem mudanças nesta quinta-feira, portanto, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, preços estáveis com apuração feita pela Scott Consultoria. Região centro-oeste, agora também sem mudanças em Goiás, teve alta de 50 centavos no sul de Goiás e alta de R$1 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Agora a região ainda centro-oeste, Praça de Mato Grosso, aí sem mudanças, portanto, hoje, nesta quinta-feira, na Praça de Mato Grosso, preços estáveis. Região nordeste, alta de R$2 em Alagoas. Nas demais praças, sem alterações. E finalizando, região norte, queda de R$1 no sul do Tocantins. Nas demais praças, também sem mudanças nesta quinta-feira. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Fabiano tem um recado antes, né, Fabiano? Exatamente, Ana. Estava ouvindo você comentar os valores da Scott Consultoria. Eu estava lembrando de um editorial que nós trouxemos hoje na edição do Agricultura BR. Esses números estão sendo apontados ali sem variação, né, estabilidade. Eles ocorrem exatamente porque nós temos um momento no qual a ponta compradora já fez uma compra um pouco mais excessiva, no qual teve garantia dos seus dias de trabalho dentro do frigorífico, ou seja, fechou os seus dias de escala de abate. Com isso, a ponta vendedora também se afasta do mercado. Há algumas exceções, você viu ali, principalmente para praças não tradicionais como Alagoas e também parte de Rondônia acontece a mesma coisa, de ter algumas elevações. Se eu não estou enganado, o sudoeste do estado de Goiás também acompanha alguma elevação, mas em alguns momentos mais raros. A questão é, até o dia 7 de janeiro não deve ter grandes alterações em relação à arroba do boi gordo no Brasil. Ponta compradora fora de mercado, está fazendo compras dentro daquilo que está alinhado e a ponta vendedora já saiu em grande parte dela. Por isso tem essa, pode dizer assim, uma pasmaceira no mercado do boi gordo, não tem subido os valores porque já está tudo mais ou menos acertado, pelo menos até o fechamento da primeira semana de janeiro. Tá certo, Fabiano. Ou seja, o mercado boi gordo então até o dia 7 de janeiro em ritmo lento aí para as cotações então da arroba. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada também pela sua companhia também aqui no Mais Pecuária. A gente volta amanhã. A gente fica então agora com Éder Campos com Na Batida do Martelo. Até amanhã então. Até a próxima oportunidade então, Renato. Uma boa noite a todos que continuam no canal do Boi.